Bem-vindos, vocês, nosso convidado, Marlene já parte da bancada, Marlene Monteiro, psicóloga, eu, Afonso Henrique, como coloproctologista, fazendo mais um evento aqui da Fábrica de Mentes Inquietas, né? Inquietude é o que perpassa os nossos pensamentos aqui e a gente tenta diminuir a inquietude ou amplificá-la, não sabemos, vamos ver até o final como é que vai isso, com o nosso convidado de hoje, o Alexandre Menegassi. Ele é da educação física. Sim. Né? Tem uma trajetória bastante interessante que eu vou omitir porque ele vai contar. Né? Ele gosta de contar as histórias e a gente vai começar a beber do conhecimento dele, das reflexões, já desde entendendo a trajetória profissional que ele traçou até hoje. Alexandre. Bom, olá. Muito obrigado pelo convite, Marlene, Afonso. É um prazer enorme. Acho que a gente conversava, eu não conheço a Marlene há um certo tempo, desde a HC, né, que eu participei do Grupo Prato, que chama Programa de Atendimento ao Obeso. Esse grupo foi criado em 93 pelo Dr. Arthur Kaufmann, que é um médico psiquiatra. E em 1994 eu entrei, né, e eu tinha acabado de me formei em 89 na Faculdade de Mogi, e mentes inquietas, né? Olha onde a gente está indo. Eu estou regressando, que também não quero ficar falando bastante, que lá na minha formação como educador físico. E combinamos que a educação física naquela época era um tanto diferente. Não é como hoje, que tem um vasto mercado, ali limitava-se um tanto. Ou você ia para a escola, ou você ia para a academia. Ou parte esportiva para ser treinador, esse tipo de coisa assim, né? Então não tinha tanto, ou um pouco de recreação em hotéis, alguma coisa assim, né, menor ainda, né? E eu, muito inquieto, eu jogava basquete, né? Vim para São Paulo para jogar basquete, sou de São José do Rio Preto, e na faculdade me inquietava muito, porque eu não queria nada daquilo que eu estava vendo ali. Né? Nada daquilo me satisfazia. Então o programa está bem a contento. E aí o que eu ia fazer? Né? Mas eu tinha uma resposta dentro de mim. Eu não gostaria de trabalhar dentro de academia. Tá? Nada contra, também nada a favor. Era questão de preferência. Isso era uma resposta que me deu uma certa tranquilidade. Pois bem, saí, tinha que trabalhar. Parei de jogar basquete, que eu vivia de basquete. Parei e fui trabalhar em escola. E tive a felicidade de dar aula numa escola que muito nos proveu de parte pedagógica, de estudo pedagógicos. E eu agradeço demais a isso, né? Porque, enfim, tive outras questões, questionei bastante, como eu estava te contando anteriormente. Questionei bastante e tudo mais, mas a parte pedagógica eu fui abrilhantado, né? Fui agraciado por isso. Entrei em 90 e em 94 entrei no Prato a convite de uma amiga que dizendo para ela, eu queria fazer uma coisa diferente, eu não sei o que é, eu gosto de escola, mas não é isso ainda. Então, falou, vem para o Prato aqui no HC, mas o que é isso, né? É um grupo de obesos que a gente está, é um grupo multidisciplinar, tem psiquiatra, tem psicólogo. Eu falei, nossa, fantástico. E foi muito bom, porque aí eu fui aprendendo bastante, tudo aquilo que eu aprendia pedagogicamente, eu fui colocando, experimentando nas aulas do Prato, né, com grupos de obesos. E foi fantástico isso daí, foi maravilhoso, né? Porque aquela teoria que eu ia aprendendo de Piaget, Vallon, Vygotsky, né, os psicogenéticos, aqueles estudiosos, eu tive a oportunidade de falar assim, nossa, isso daqui como é que será que é isso? E fui experimentando e dando respostas. E esse Grupo Prato era um grupo maravilhoso, porque nós discutimos abertamente. Eu fui muito ajudado pelos psicólogos, psiquiatras, né, psicoterapeutas que estavam lá, me orientando. Né, eu tive essa felicidade também. Né, acho que a sorte também um pouco caminha do nosso lado. Né, e aí eu fui... E aí, nesse período, nesse caminho, eu conheci o psicodrama. Né? E foi a convite do Arthur, que era psicodramatista, tinha uma outra psicóloga, Sandra Orsolano, também, que era parte do nosso grupo lá também, psicodramatista. Falei, você tem tudo a ver. Eu falei, mas o que é psicodrama? Né? Aí eu fui fazer a formação em psicodrama.
E minha vida também voltou a mudar mais um pouco, né? Mais mente inquieta, né? E eu sempre fui muito inquieto, acho que às vezes até um tanto ansioso por pensar bastante, querer dividir, querer colocar em uma necessidade de fazer aquilo que eu estava aprendendo, né? Isso deixa, às vezes a gente ultrapassa o limite também e fica um pouco ansioso, né? Mas a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. E aí fui fazer o mestrado em 2010, né? E aí, em 2004, antes disso, junto com o Prato, essa mesma amiga que me convidou o Prato me chamou para o grupo de dor crônica lá dentro da fisiatria do HC. Então, eu participei intensamente do grupo de dor crônica também. E também fui para o grupo de adolescentes lá no HC. Tudo isso como colaborador, como voluntário e levando a educação, levando esses questionamentos, né, tudo mais, de entender um pouco qual é o nosso papel de homem, né, antes de mais nada de homem e de profissional que queremos formar, né, educar o paciente que está ali na minha frente. Né, que na minha frente ele deixa de ser um paciente e torna-se um aluno. São papéis diferentes, né? E isso me levou a construir tudo o que eu sou até hoje. Então eu fui percorrer esse caminho, né, de um pouco diferente, digamos assim. Só isso. Digamos não ortodoxo, mas tem uma ortodoxia no meio dessa história que é interessante, né? Vale a pena dizer que o grupo de dor crônica do HC, ele é multidisciplinar, né? Sim. Então, é essa convivência que você voltou a ter no outro grupo que é interessante, né? Eu acho que nós temos vivido um período que existem muitos grupos multidisciplinares mesmo, né? Porque o que existia era uma intenção, né? Antes de você se formar, existiam os grupos multidisciplinares que eram uma intenção. Sim. O efetivo funcionamento como equipe era mais complicado. Mas hoje em dia a gente vive melhor isso, né? Vive. Eu gostaria de adiantar um pouco essa questão do grupo multidisciplinar, porque um grupo multidisciplinar nós podemos entender em caixinhas, né? Então, cada um está dentro da sua sala, fazendo o seu, e não interage, né? Você está aqui, você passa aqui com a Marlene, que é psicóloga, você passa com o médico da modalidade que precisa, se não é essa modalidade, passa com outra, você vai passar com o nutricionista, enfim. Cada um dentro da sua caixinha. Quando essa caixinha começa a abrir e a gente vê o que tem dentro, né, Marlene? A gente vê o que tem dentro dessa caixinha, começa a aparecer, opa, peraí, eu penso assim, eu penso assado e tal, né? E começa a surgir algumas novidades. Passando um pouco, desembrulhando um pouquinho mais essa caixinha, nós temos a interdisciplinaridade. E além dessa interdisciplinaridade, nós temos um pouco a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, que isso é mais difícil de acontecer, porque a transdisciplinaridade, a gente abre a caixinha, vê o que a gente tem, cada um coloca na mesa, só que nós vamos colocar a mesa pautado no paciente, no aluno, naquele que é seu objetivo. Portanto, eu tenho que despir da minha vaidade para poder aceitar o que o outro está falando, discutir, poder questionar também o que ele, né? A partir que eu estou te ouvindo, eu também tenho que aceitar que você me questione para chegar a uma solução nova para o paciente. Não existe um ser à parte, né? Existe um conjunto, não existe um líder, existe um conjunto. Existe um conjunto. Evidentemente, as lideranças, elas se alternam, né? Numa equipe, né? Tem hoje nós temos uma clínica de dor, né? Basicamente nós atendemos dor, basicamente, que é o nosso carro-chefe, onde eu coordeno, mas nem sempre essa liderança ela é minha. Talvez, e muitas das vezes, é uma liderança mais administrativa. Mas, em muitos momentos, essa liderança ela passa de mãos. Isso chama-se respeito. Sim, é o que falta hoje, né? Isso chama-se respeito. E a mim, como sou coordenador administrativo, eu acho isso ótimo hoje, né? Fantástico, porque é tudo aquilo que eu estudei dentro da pedagogia. Falei, nossa, realmente acontece. Né? Porque o respeito ele é acima de tudo, ele é soberano.
Sim. Por curiosidade, criação deste grupo que você acabou de descrever, Sim. né? Ele foi criado espontaneamente ou foram escolhidos profissionais a dedo? Dá para revelar isso para a gente, não? Revela. Bom, posso falar? Claro, né? Fazer claro. Um pouco. É Bio20, né? Clínica do Movimento, né? Bio20 de Leonardo da Vinci. Né? Então, foi um nome escolhido um pouco tendo menção a isso, que poderia abrir várias possibilidades e criatividade e possibilidades, né? Foi escolha minha, a princípio, né? Que foi eu comecei o grupo, chamei um fisioterapeuta que eu comecei atendendo sozinho ali no meu estúdio, no meu lugar ali e tal, né? Recebendo pacientes dos médicos que me indicavam, enfim, outra pessoa que conhecia, e aí eu tive necessidade de enviar para fisioterapia alguns deles, e tinha no conhecimento nesse grupo da dor, que inclusive nós trabalhamos na clínica, o Arthur Peduto, que é um fisioterapeuta, gente boníssima, né? Gente boa para corintiano, né? A gente briga por causa disso aí, porque eu sou palmeirense, né? Ele é corintiano. E eu encaminhava para ele. Pô, estou precisando de uma ajuda aqui, você consegue né, trabalhar isso daqui? E nós trocávamos muito quando nós nos conhecemos lá no grupo da dor. Era quem a gente tinha mais condições de sentar e falar assim, olha, é isso daqui, eu acho isso, eu acho aquilo, esse exercício não é apropriado agora, eu acho que se você puder trabalhar isso aqui para mim, eu agradeço. Pô, me ajuda aqui que eu não sei o que eu vou fazer. E também tive a humildade quando eu comecei a trabalhar. E eu falei, não sei o que eu faço. E agora, né? Pedi ajuda. E ele sempre muito aberto, né? Esse é um coração enorme. E até que foi um paciente 2 e tal. Eu falei, vem junto aqui. Quer atender aqui? Eu acho que a gente vai ser legal. Aí veio um dia, foi os anos foram passando, 2, a clínica foi aumentando. Ele falou, bom, precisa de mais alguém. E aí nós recebemos indicação de outros profissionais, tem alguém para indicar, a gente selecionava quem tinha essa afinidade. E a seleção é muito engraçada, né? Nossa seleção, né? A gente senta numa mesa, toma um café, coloca café, e basicamente não fica olhando o currículo, não, tradicionalmente, olha o currículo, fica batendo papo. A gente bate papo. E aí, como é que é a vida? Vai contando o que você fez, não fez e tudo mais. E de preferência, sem mesa em volta. Só as cadeiras assim. Né? 3 cadeiras. Como o Arthur fez. Exatamente. Né? 3 cadeiras e começa a conversar. Então, quando você tira a mesa, você tira a proteção. Né? A pessoa, onde que ela vai colocar a mão, onde que ela coloca a bolsa, enfim. E aí você começa a conversar, você vai descobrir quem você está contratando. Você não vai, a gente não discutia currículo. Currículo é fácil, Marlene. Afonso, é muito fácil. Currículo. Você faz um curso e coloca lá que você fez um curso. Agora, o que você transformou desse curso, né? Que pessoa, que ser humano você se transformou a partir dele, aí é que nós vamos ver. Portanto, a gente contrata, né? Nós temos em mente isso daí. Não contrata, mas ter relação do ser humano. A gente quer seres humanos que tenham, eu não sei se a palavra mais adequada seria habilidade, mas ou que leve mais jeito, ou que tenha mais afinidade para trabalhar com pacientes que são crônicos. Então, interessante isso daí. É muito interessante. É um processo interessante e, por habilidade de vocês, né, vocês conseguiram criar um grupo interessante que tem uma interação muito proveitosa, né, para os pacientes, principalmente. Sim, claro. Que tipo de dor? Todas as dores? Dores físicas, biológicas? Vamos lá. Só osso, coluna, essas coisas. Que tipo de dor? Marlene, é o seguinte, a dor é o sintoma. Sim. Né? O indivíduo o paciente chega com um sintoma de dor, ou dor lombar, dor na cervical, ou um pós-operatório, ou fibromialgia, que é, né, uma dor difusa. A moda do momento. É a moda.
Ou nós estamos estudando uma modalidade agora bastante, que é hipermóvel, o paciente hipermóvel, e alguns até mais ainda, que chama Ehlers-Danlos, síndrome de Ehlers-Danlos, né, que é aquele hipermóvel com mais complicações. O que é isso? Explica, porque nós estamos falando para público. Então, eu vou explicar. O hipermóvel é quando você tem as articulações mais molinhas, né? Então, a gente pergunta para a pessoa, você é mais flexível que os seus amigos, sim? Quando era criança, você conseguia tirar o ombro para fora, você conseguia colocar a mão fácil lá no chão, colocar a cabeça para baixo, né? olhar para trás, né? Colocar a mão e olhar lá para trás a cabeça. Eu era assim e tal, todo mundo pedia para o cotovelo ia lá atrás, né? Você dava a mão assim, né? Umas pessoas um pouco parecidas como circense, né? Brincava, esse tipo de coisa. Isso é um paciente hipermóvel. E tem uma característica desse paciente, existe um perfil desse paciente hipermóvel. Existe um outro diagnóstico, é um paciente Ehlers-Danlos, que é uma síndrome genética também, no tecido conjuntivo, ou seja, das partes moles, que ele tem mais complicações, ele tem algumas complicações generalizadas. Então, são pacientes normalmente muito ansiosos, basicamente são pacientes que eles se machucam muito. Sabe quando você pergunta para a pessoa, você sempre foi, quando era jovem, você sempre tinha mania de cair bastante, sem dar umas topadas, você caía assim, sem querer, ficava roxo por nada? Eu era assim. Então, é uma característica, né? E são pacientes que têm doenças gástricas, complicações, né? Tem problemas de fadiga crônica. Nós temos uma paciente jovem, 36 anos. E tem uma coisa interessante a gente falar dela, né? Ela demorou mais de 20 anos para ter um diagnóstico. Então, porque ela se confunde, é uma dor difusa, que confunde com fibromialgia. Tá? Então, é bem complicado dar diagnóstico. Ela é subdiagnosticada e subestimada pelos médicos. E nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, né, e aí são pacientes que eles demoram, têm dor crônica e sofrem. A ansiedade aumenta, porque você não sabe o que você tem, ninguém descobre, nenhuma medicação dá certo. E aí, o que eu faço? Para onde que eu vou? Então, esse tipo de paciente, ele chega com uma demanda física. Deu para entender? Deu para entender. Tá? Esse paciente, ele chega com uma demanda física. E o médico diagnosticou, você está aqui, você precisa reabilitar. Nós encaminhamos para fisioterapia. Antes de mais nada, a gente faz uma avaliação. Essa avaliação, que é legal, Marlene, a gente começa a verificar desde lá atrás a vida dela. Resgatando, primeiro de tudo, o passado, aquilo que ela construiu com o corpo dela. Porque o corpo fala. Sim. O corpo responde. Quantas vezes, vou confessar aqui, eu já tive dando aula, né? O aluno chega lá e fala, estou com dor aqui, assim. Eu pensei comigo, falei assim, por onde eu começo? Vocês já sentiram isso? Por onde eu começo, né? Aí eu olho para tanta coisa, por onde eu vou? Eu tenho que começar por algum lugar. Eu olho para o corpo e o corpo do aluno vai me dizendo por onde ele quer começar, não eu. O aluno me fala por onde ele quer começar. É maluco, né? Uhum. Mas ele responde. Então, voltando, a gente faz essa avaliação. Normalmente, essa avaliação é feita com 2 ou 3, até 3 profissionais. Quando a gente faz essa avaliação com 2 profissionais ou mais, esse paciente ele se sente acolhido. Ele se sente observado, ele se sente visto, falando assim, olha, tem alguém me vendo, estão se importando, tem alguém que está cuidando de mim, que é o que ele precisa. Então, o primeiro ponto começa aí, é essa continência que nós damos para essa condição física que causa uma aflição, ansiedade, né, e tudo mais, né, todas as outras questões sindrômicas que estão juntas, ou enfim, daquela questão mesmo, né? Ou tudo aquilo decorrente está ali e a primeira fase é o acolhimento. Essa paciente que nos chegou com síndrome de Ehlers-Danlos,
ela demorou 20 anos para receber, mais de 20 anos para receber o diagnóstico. Mais de 20 anos. Calcula você ter uma jornada de médico... Desde a adolescência. Desde adolescente. Exatamente. Desde adolescente. Ela relata dor... Olha que engraçado, né? Ela tem uma dor cervical, como não tem estabilidade, é instável, ela estava numa piscina, alguma coisa assim, e meio que se afogou e a pessoa que a salvou tirou pelo cabelo assim, e ela teve uma dor em cervical, né? E, enfim, teve um problema, aí teve um chicote aqui na cervical. Como é instável, ela sofre com essa dor até hoje. Olha que doido. Olha que coisa. Então, Marlene, olha que responsabilidade. Porque nós não estamos cuidando de uma dor apenas. Nós estamos na frente de um ser humano aflito, ansioso e que deposita em você toda a expectativa de falar: eu vou ficar boa, porque você foi indicado pelo médico X. Que ele é bom e falou que vocês vão dar um jeito. Então, para nós é uma responsabilidade muito grande. Para esse paciente tem um recheio aqui, ó, de falar assim: nossa, vamos descobrir o que eu tenho. Uhum. Então, nós cuidamos de ser humano. Por isso que a nossa entrevista, olha como faz sentido, a nossa entrevista para contratar quem está lá, tem que ter perfil para cuidar de ser humano. Para cuidar e tratar, né? Que gosta de ser humano. Tem gente que não gosta desse passo a passo, gosta de animal. E está tudo certo. E tem alguns que acham que o ser humano é um animal também, né? Exato. E também tem pessoas que fazem por fazer, né? E fazem por fazer. Porque precisa trabalhar, porque escolher uma profissão, precisa ganhar dinheiro, então vou estar lá trabalhando por isso. Não descobriu o que gosta. Como você, né? Não descobriu. Você descobriu. Eu descobri. Mas é difícil descobrir mesmo. Não só descobriu, como você procurou trilhar pensando nisso, né? Sim. Não é que você, de repente, chegou num lugar que, é aqui. Não, né? Você foi construindo o seu caminho até lá. Foi exatamente isso, Afonso. Eu fui construindo esse percurso e me incomodava muito quando eu entrar num lugar que não fosse dessa maneira. Acho que por isso que eu fui montar o espaço da Bio20. Porque me incomodava demais. Você falando do Da Vinci, né? Ehlers-Danlos nos lembra Paganini. Século XVII. Sim. Porque uma suspeita que ele conseguia no violino uma extensão grande e velocidade muito alta das notas. Das notas. Porque alguns chamavam de, como é que é? O violinista do diabo, né? Exatamente. Mas as pesquisas que fizeram agora, recente, não tão recente, mas agora, levantou a suspeita de ser um Ehlers-Danlos mais leve. Marfan, né? Sino de Marfan também, né? Que é, não, eles acham que era Ehlers-Danlos. Não, Ehlers-Danlos contém também, né? Pode conter também Marfan, que Marfan são os dedos mais largos, né? Uhum. Mais compridos, né? Dedos e pés, né? Tem muito nadador que tem Marfan, né? Mas ele tem o peito de pomba, aquela que é mais característico, né? Eu não sabia disso, olha que interessante. Uma publicação, sei lá, tem uns 20 anos, aí na virada do século alguém fez essa pesquisa. Eu adoro Paganini. Mas os violinistas não gostam do Paganini. Gostam e não gostam, porque é muito difícil reproduzir exatamente como está escrito. Que interessante, olha só, que interessante. Uma coisa agora... Já que fizemos uma pausa no que você estava falando, eu fiquei com uma curiosidade aqui, né? Psicodrama é um recurso, né? Uma ferramenta. Como é que você usa hoje, né? Com esses pacientes? Ou você não usa mais? Uso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é o psicodrama, tá? Uhum. Desculpa. O psicodrama foi criado por Jacó Alegre Moreno. Ele foi contemporâneo do Freud. Me ajuda aqui, Marlene, por favor, hein? Sou mais para psicanálise. Mas, enfim, você é psicóloga daqui, né? E ele pós-guerra, né? Contemporâneo do Freud, pós-guerra em Viena também. E ele levou o homem... O Freud levava pelo lado bipessoal, né, mais subjetivo, intrapessoal e tudo mais.
E o Moreno, ele trouxe as metodologias do teatro para poder cuidar e tratar das emoções, né? Fazer uma representação, né, dessas emoções, utilizando elementos familiares, né? Elementos familiares ao teatro. E aí eu faço uma pergunta, você falou teatro, né? Mas tem mais a ver com o teatro grego, né? Que tem os planos. Sim. Ele pegou o teatro puro ali, né? E aí, a partir daí, ele tem 3 vértices que a gente pode dizer, né? Que é a teoria de papel, né? A teoria da criatividade e espontaneidade, e de tele, né? Que é mais ou menos eu estar comigo mesmo e com o outro, né? Como é que se dá isso daí. E a teoria do papel é assim, que papel que eu ocupo na vida. Então, o tempo inteiro a gente discute isso com o paciente. E ele, olha que interessante que o Moreno fala, né? O criador do psicodrama. Quando nós enrijecemos um papel, nós adoecemos. Nós deixamos de ser espontâneos e criativos e a gente não tem relação com o outro. Então, vou dar um exemplo. Eu sou professor. Além de professor, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou cidadão, eu sou jogador de basquete nas horas vagas, né? Brinco de basquete nas horas vagas, eu sou leitor, enfim, eu sou paciente, né? Eu sou cliente pode falar cliente ou paciente de terapia, enfim, eu assumo vários papéis. Se eu fico apenas no papel de professor, deixo de lado meu papel de pai, meu papel de filho, meu papel de paciente, meu papel de cidadão, eu fico só ali, pode ter certeza que eu vou adoecer. Nós somos um conjunto. Faz né? sentido? Faz, para mim faz. Exatamente. E o que nos move é a criatividade. Essa é a chama motriz, motora nossa para a vida. É você criar, o criar é o novo. Criar, quando a gente diz criação, nós não estamos referindo aos grandes artistas, a Paganinis da vida, né? Aos Da Vinci, né? Que se passaram. Eles são criadores também. Mas nós criamos dia a dia ao combinar uma roupa, ao dar uma aula diferente, ao testar uma abordagem com um paciente. Não é parar, né? Não é parar, exatamente. Não é parar, sempre está em constante mudança. Não ficar engessado. Não ficar engessado. Exatamente. Então é exatamente isso aí. Quando nós engessamos o nosso papel, nós adoecemos. Isso nos coloca... Para Freud, quando você perde o tesão mesmo, né? Tesão em algumas coisas. Exatamente. O gosto, o prazer, né? Quando você perde o prazer de algum papel desse daí, não tem mais necessidade, né? Sim. E aí você pode adoecer porque não tem objetivo. E deixou de dar vazão a alguma das questões. Razão, né? Em algumas coisas. E na amnese, se você perguntar para o paciente como é que chegou essa dor? Ah, não sei. Não, aí lá atrás e tal. Alguns não querem responder ou não se lembram. E tudo bem, não tem problema. A gente também não vai ficar lá, né? Oh, bate aqui, responde aí, tem alguma coisa. Não, não é. E também não é nosso papel ficar... Não é psicoterapeutizar, entendeu? Pelo amor de Deus, me entenda aqui, porque né, não é isso. Mas é entender que tem um corpo sofrido aí. E de onde vem? E de onde vem. E talvez ele... Nem perceba, e talvez seja a oportunidade da gente falar com ele, olha, talvez psicoterapia para você seja legal, vale a pena. Tá? Uhum. Então o psicodrama ele entra o tempo inteiro entendendo isso daí. E como nós temos também uma das metodologias, uma das técnicas, das abordagens, é a troca de papel. Uhum. Então, a partir do momento que você consegue trazer à tona para esse aluno seu que está aqui e fala assim, olha, e se você fizesse desse jeito? Você está trocando de papel. Né? E se você experimentasse dessa outra maneira? Só interrompendo você, só para o pessoal, porque muitas vezes no psicodrama, o terapeuta, quem está dirigindo, né, ele, digamos, tem 2 cadeiras, 2 pessoas sentadas.
Fisicamente troca de posição, né? Fisicamente troca de Para posição. sinalizar essa troca de papéis. Sim, mas isso no setting psicoterapêutico. Sim. No setting psicoterapêutico. Não. O psicodrama tem uma abordagem muito legal, que é o sócio-terapêutico, né? Que você está na sociedade. Então, eu não estou lá com a abordagem de querer fazer psicoterapia, trazer seu pai e sua mãe à tona aqui para discutir com eles, né? Seus traumas familiares, né? Seus bichos papões lá atrás, não é nada disso, né? É trazer ele na sociedade, que é o homem sócio, né? E a gente fala que nós somos biopsicossociais, que essa é a palavra mais dita. O homem é biopsicossocial. Eu acrescentaria mais uma. Nós somos também culturais. Uhum. Faz sentido para você? Faz sentido. Faz sentido para você, Marlene? Claro que faz. Nós somos culturais. E a cultura nos ensina muita coisa. Não adianta você pode mudar de vários lugares, mas a sua cultura fica. Ela fica. Não tem como. Você aprendeu e é aquilo que tem. É difícil você mudar algumas, mesmo que você fique em lugar que não tem algumas coisas que você culturalmente sabe, mas sente uma falta. Eu lembro que eu li num livro sobre obesidade, do Burchard, Claude Burchard. Não vou lembrar o autor que ele referiu, tá? Sinceramente, peço desculpas porque eu não lembro. Mas esse autor, que era um sociólogo, né, ele está falando sobre obesidade, ele perguntou assim, ele fez uma pergunta, né? E ele fundamentou. Olha aqui, doutor Afonso, o americano, ele descobriu todas as fórmulas para emagrecer. Todas, sabem-se todas. Medicação. Nenhuma delas. Nutricional, clínica, enfim, ginástica, alimentação, todas. Por que é que o americano é a sociedade mais obesa do mundo? Ele faz essa pergunta. Eu falei, nossa, que fantástico isso daqui, cara. Por que então? Se você sabe todas as respostas. Porque não é uma resposta, né? A resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Você pode dar qualquer tipo de resposta para você emagrecer, ou mandar ensinar, ou comer qualquer coisa. Faz dessa dieta que você vai emagrecer. Exatamente. Mas não, porque existe uma cultura, existe uma série de outras questões que está em jogo. Exato. E isso é muito claro. E nós temos, como homem que se forma, um processo. Esse processo ele não é linear. Ele não é linear. Esse processo, então essa é a resposta, assim, a caloria X mais remédio mais ginástica, você emagrece. Lindo. Só que nós não somos lineares. Só que não. Nós não somos lineares. E tem esse processo, ele é difícil passar, né, por ele para você entender. Uma vez a gente estava dando uma palestra aberta no HC, que é a doutora Anete Ábido, endocrinologista que participou do Prato, que é uma queridíssima, né? Nós encontramos com ela outro dia. Sim, né, tem a Cris também, que veio aqui, queridíssima também, e pessoas fantásticas, né? E a Anete montou reuniões mensais abertas. E aí eu pediu para eu dar uma aula, né, no anfiteatro da psiquiatria do HC, né, aqui em São Paulo. E aí o anfiteatro cheio, assim, bem cheio, assim, né? Até a gente pediu para os profissionais não nos requisitarem para a gente poder responder mais a perguntas dos pacientes. Que ficavam os profissionais, me ajuda aqui, né? E não era esse o intuito. O intuito é realmente os pacientes. E aí, mentes inquietas, eu comecei a aula assim. Quem daqui já emagreceu 5 quilos? Quem daqui já emagreceu 10? Quem daqui já emagreceu 15? Quem daqui já emagreceu 20? Quem daqui já emagreceu 30? Aí, outros menos, né? Levantaram a mão e falaram assim, então vocês sabem emagrecer. Sim, concordo, falei isso hoje. Então vocês sabem emagrecer. Claro que sabe. Então, todos sabem. Todos sabem. Aí não, minto, desculpa. Antes de falar isso daí, antecipei, desculpa.
Antes de falar, eu falei assim, o que vocês utilizaram? O que vocês acham que precisa para emagrecer? Ah, precisa ter emocional, precisa ter nutrição, precisa fazer dieta, ir ao médico. Enfim, essas respostas básicas, né? As respostas cotidianas, que, né, corriqueiras que a gente viu, né? Aí, doutor, então, gente, vocês já sabem como emagrecer. Acabou a palestra. Aí, aquele silêncio. De novo. Provocado pelo educador. Provocado pelo educador. Né? E aí, aquele silêncio. Eu deixei o silêncio, porque nessa hora eu não fico ansioso. Nessa hora eu não fico ansioso. Deixo para pensar, para cair a ficha, para aquilo ser impactante mesmo. Aí a gente foi discutir o processo. Não o resultado. O resultado é fácil. O processo É o que é difícil. é o que é, né, desafiador. O processo é desafiador. Tem muitas âncoras, né? Muitas. Uma delas é que você acabou de citar, que é a âncora cultural, né? A âncora cultural. Mas tem a psicológica, Sim. tem talvez um pouquinho da física, né? Sim, temos várias. Tem um autor, eu estou lendo um pouco sobre inteligências múltiplas atualmente. Tem um autor chamado Gardner, não sei se você conhece, aqui no Brasil tem Celso Antunes, que fala um pouco de inteligências múltiplas. Ele diz que nós temos 8 inteligências. E nas escolas, nós somos estimulados a inteligência linguística, verbal e lógico-matemática, né? Ou seja, toda a escola abre espaço para português, agora inglês, né? Também, né? Porque a gente quer aqui no Brasil que todo mundo, nossos filhos, falem inglês, né? E matemática. As outras disciplinas são as outras disciplinas, né? Não tem valor. Não tem valor. Ou tem pouco, né? Recebem menos, né, gracejos. Até no vestibular. Exatamente, até no vestibular. E ele diz que além dessas duas, nós temos a inteligência musical, a inteligência espacial, né, a inteligência natural, da natureza, intrapessoal e interpessoal. Olha que legal. E numa aula de educação física, nós desenvolvemos todas elas. A cinese corporal, que é a base, né? Uhum. Mas se você coloca uma música, você está desenvolvendo a parte musical, o ritmo. Né? Música, ela é matemática porque ritmo tem tempo, né? O nosso corpo, olha que interessante, isso Da Vinci já dizia, né? O nosso corpo, ele é geométrico. Sim. O homem vitruviano, o que é o homem vitruviano? São as proporções, né? São as proporções. É o homem proporcional. É o homem perfeito, sem dor. Ele precisa redesenhar o homem, Precisa né? redesenhar um homem. E com essa modernidade, será que consegue fazer alguma coisa de redesenhar o homem? Será que nós conseguimos fazer, pelo menos mostrar alguma coisa para essa turma toda? Que as coisas não são prontas, que as coisas não são mágicas, que as coisas são conquistadas e aí vai, não é assim, não é não é tão mágico assim, toma uma bomba cá, ou faz algum negócio cá, ou faz outras coisas lá. Será que nós conseguimos? Eu acho que a gente sempre teve isso, né? Hoje, com informação muito fácil, né? Talvez com tempo escasso, né? Que a gente tem. Então, a gente quer tudo muito rápido, né? Porque... tudo muito rápido. Tudo muito rápido, né? Como a gente está falando, é desafiador esse processo. Né? Olha, Marlene, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se eu sou muito idealista, sou aquele professor raiz idealista, mas eu não deixo de ser idealista, mas sem ser realista. Tá? Sem ser realista. O Piaget, ele fala do desenvolvimento da criança, que ela começa com desenvolvimento moral da criança, começa com anomia, né? Ou seja, o outro dita para você o que você tem que fazer. Então, talvez a gente esteja vivendo um pouco de anomia, né? O outro tem que dizer para a gente o que nós devemos fazer. Talvez podemos questionar que seja pela nossa sociedade mais imediatista mesmo.
Porque fica mais fácil? Fica muito mais fácil. Você não ensina as crianças a pensarem, a raciocinar. Exatamente. Então é muito mais fácil você receber e não raciocinar. Aí E fica na mão só de um, né? fica na mão só de um. E o desenvolvimento disso, é por isso que eu estou falando que eu sou realista, né? Idealista, porém realista, né? O desenvolvimento disso é a heteronomia. Né? Dá um exemplo de heteronomia, né? Aliás, hoje eu estava falando isso aí com o meu aluno hoje, sem querer eu falei com ele. A heteronomia é assim, vamos dar um exemplo, você está aprendendo a escrever ali, você está escrevendo, pô, Giló, é com J ou com G? Então você questionou, então você já sabe que tem uma questão, né, da linguagem ali que você vai ter que fazer uma escolha. Aí você vai, não, é com J. Ah, então tá, beleza. Ou então você vai procurar no dicionário, mas você questionou. Ou coloca no Google. Ou coloca no... Hoje é fácil, né? Coloca no Google, né? Olha aí o dicionário. Então eu aqui bem analógico, né? Professor analógico. E a autonomia é você decidir. O que você vai fazer? O que você vai fazer. E quando você decidir o que você vai fazer, você assume responsabilidade. Será? Porque as pessoas estão se acomodando cada vez mais. Porque elas ficam paralisadas. Elas aceitam e pronto, elas não vão questionar. Bom, isso é um processo, né? Isso é um E processo. é uma coisa que vem vindo, olha, vai ser assim, vai ser assado. Não estou dizendo que todos vão chegar a esse ponto. Estou dizendo que o processo é esse. Ah, tá. O processo Concordo. é esse. Estou dizendo que as pessoas estão agindo assim. Estou dizendo que esse é o processo natural. Né? Voltando lá para o psicodrama, para ajudar a responder, né? Quando você adquire amadurecimento, é quando eu entro no seu lugar e você consegue entrar no meu lugar. Eu consigo, sim, olhar com seus olhos e você consegue me olhar com os meus olhos. Isso é amadurecimento. Tá? Aí está mais para o ideal do que para o real, né? E só que quando a gente adquire essa autonomia, ela já passou também, porque aí nós temos o próximo passo, que é o amadurecimento. Certo. Né? Aquilo que nós estávamos falando aqui atrás, né? 20, 30 anos atrás, a gente faz uma reflexão de tudo isso aqui. Hoje nós estamos sentando aqui fazer uma reflexão, né, de tudo isso que a gente está passando, né, a partir das nossas experiências, né? Pô, será que vale a pena, né? Será que foi isso? Será que eu sei o que eu sei? Também eu me pergunto às vezes, será que eu sei o que eu sei? Né? Porque eu tenho que me colocar num plano real, pé no chão, também, para saber. Mas nos causa uma ansiedade muito grande, né? Ter esse conflito, né, Marlene, que você está dizendo, né? Será que está, né? Tudo é esse imediatismo. Isso causa uma ansiedade muito grande, um conflito muito grande. Porque, de repente, a gente se vê sem interlocução. E, ao mesmo tempo, né, a gente quer tudo imediato, mas também nós não temos tempo mais para nada, né? É tanta oferta que nos dão que não dá tempo de você fazer algumas coisas. Exato. Não dá tempo para você ter... Mas voltando à questão do imediatismo, né? Sim. A resposta que vem ainda precisa de um filtro, né? Essa resposta condiz com a realidade ou essa resposta tem uma conotação falsa? Sim. Nossa. Porque a resposta vem logo, mas e aí? E aí? Né? Ainda mais em questões técnicas, né? Se alguém for questionar, por exemplo, alguma das suas sugestões técnicas ou decisões técnicas, ele pode usar argumento que veio imediatamente e que não tem fundamento. Pode. E essa é a maldade do momento, né? É a maldade do momento. Poxa, e aí eu fico me perguntando, né? Porque isso acontece mesmo, né? Sim. Acontece comigo também na minha área, né? Sim, acontece. Mas a gente também, Afonso, a gente tem que dar a oportunidade da pessoa errar. Deixa ela aprender também. Alguns podem demorar mais. Outros talvez não dê tempo. Mas nós também temos que permitir, ao mínimo, ele ter a oportunidade de aprender.
e amadurecer. Quem sabe? Isso não está nas nossas mãos. Também talvez seja algo platônico da nossa parte, por isso que eu falo, né, um pouco de idealista meu, né? Um pouco platônico, dizer que também, não, vai ser, eu estudei tanto, né? Eu sei tanta coisa, olha aqui que eu aprendi, olha o caminho que eu fiz. Nossa, quanta coisa eu tô lendo agora sobre inteligência, tô lendo sobre querendo estudar neurociência, isso, aquilo. Mas o outro não está no tempo dele. Isso na psicologia você pode falar até melhor, né, Marlene? Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Não adianta. Tempo para elaboração, tempo para pensar, tempo para procurar. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Por então, isso, desculpe, não perco o que você ia falar. Por isso que a psicoterapia é interessante, né? Porque ela dá um certo caminho e vai respeitando os tempos, né? É o tempo. Pode ser que não dê tempo na vida toda, que pena, né? Mas pelo menos acelerar não digo, mas otimiza o tempo entre uma etapa e outra, né? Sim, pelo menos isso, né? Provocando, né? Pelo menos do meu trabalho é provocando ele a pensar, a refletir sobre certas situações e a questionar. Por mais que você mostre, muitas vezes o paciente passa na outra sessão, é como se não tivesse nada, ficou lá guardado. Mas isso eu enxergo, Marlene, se me permite, como proteção para ele, porque Sim. às vezes ele não é isso. Com toda certeza, não. Ele está se protegendo. É proteção para ele. Porque ainda não está no seu tempo. Não amadureceu. Do amadurecimento ou da reflexão sobre o que está acontecendo com ele. Então, ela vai passando. Quando a gente come uma fruta, que ela foi retirada do pé, verde, tempo, né? Diferente. É bem diferente. doce. Ela vem doce. Então não vem sofrido. E aí que tá. Todos nós estamos passando por momentos de muita transformação e de muito sofrimento, né? Sim. Só que tem alguns que conseguem lidar com uma situação diferente e outros não, né? Sim. E o que me preocupa é as crianças, adolescentes que estão indo nesse ramo de imediatismo. Então, pegando o gancho que você acabou de falar, que você tinha falado antes lá fora também? Sim. Né? Que tem essa questão, lá fora não, foi aqui, mas antes de começar, né? Qual é o homem que você quer ser, né? Que você fez um questionamento assim. Claro que não é para o pessoal da dor, mas também é para o pessoal da dor, mas você falou isso de modo geral. Entre os jovens que querem se dedicar talvez a uma prática física ou uma prática nutricional versus atividade física. Aí você levantou esse ponto e nós interrompemos a conversa para a gente retomar agora. Qual o homem, qual é o corpo que você quer ser? Olha, nossa, acho que isso é fantástico. Acho que isso é o que eu me questiono o tempo inteiro. Eu acho que o homem que eu desejo para mim e desejo passar é um homem com consciência. Certa vez, lá no seu curso para os psicólogos, eu estava questionando muito esse corpo fazendo ginástica, né? Que você vai porque vai, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Vai porque vai. Vai nos modismos, vai lá e faz, aí se machuca e tal, tudo mais, né? E aí uma das pessoas falou assim, mas eu não posso fazer mais nada agora? Eu falei, pode. Desde que você tenha consciência do que você está fazendo. E é isso que não está tendo. Então esse é o meu desejo. É isso que não está tendo nem professores, né? Nem educadores, muitas vezes não têm a consciência que vai no desejo do outro de querer fazer isso ou ficar daquele outro jeito. Ou daquele... Sim. Isso assusta. Assusta, mas talvez seja uma responsabilidade minha de aproveitar esses espaços. Ontem eu estava dando uma aula junto com a minha equipe, também estava acompanhando, né, da Bio20, sobre hipermobilidade para os médicos do grupo de dor da Santa Casa. E a gente está falando exatamente sobre isso. Sobre ter esse profissional consciente. Que o seu corpo... Você pode praticar uma maratona de 42 quilômetros. Você pode. Mas a que preço? Mas assim, se você vai se preparar para isso, como é que você vai fazer, entendeu? Você começou a correr 2 anos, 1 ano atrás e... Né, o que eu vejo é isso, né? Isso me incomoda a um certo ponto, sabe?
Normalmente tem muitas pessoas que, devido a um trauma, alguma questão, uma separação, por exemplo, resolve correr e emagrece. Mudar, né? Querer mudar de vida. Quero mudar de vida, aí começa, aí entra num grupo de corrida e vai correr, pum. Aí, primeiro 2 meses, vamos fazer uma prova de 5 km, 6 meses está nos 10 km, ano que vem está fazendo uma prova de 21K. Fazer uma prova de 20K é muita coisa, por exemplo, entendeu? Quanto tempo ele treinou para isso, né? Quer dizer... Assim, você vai fazer a prova de 20K? Você vai fazer. Agora, como é que você vai ficar depois? Você já pensou? Então é essa consciência. Será que não vale a pena esperar mais 1, 2 anos para fazer a prova de 21K? Eu posso ficar aqui nos meus 5, brincar, entendeu? E tal, me divertir aqui. Depois eu quero fazer de 21K, legal. Mas talvez a sociedade está pedindo, né, heróis. Ou imediato, né? Imediato, né? Imediato. O herói é aquele que vem resolver o seu problema. Com certeza. Rápido. E geralmente sempre nós elegemos um herói. Aquele que muitas vezes nos representa, né? Exatamente. Assim como foi o Senna. Assim como foi... Tem outras pessoas, né? E que tentaram, né, colocar outras pessoas, como foi Ronaldinho, o Fenômeno. Tantos outros, né, que a gente pode ver. Pelé, né? Tantos outros, né? Que era uma representação daquilo que você deseja. Olha, a importância... Um imaginário coletivo da perfeição, né? E a mídia é fogo, né? Sabe como é que a mídia faz isso? A mídia pega, olha que interessante, a imagem do atleta suando, né? Com o senho fechado, de esforço, né? O músculo ali sendo com tônus ali, o músculo, né? É linda a imagem. Não vou falar que não é linda a imagem, entendeu? Mas eles exploram isso. Olha que louco, meu. E você tem essa necessidade de ter uma representação, alguma coisa, um idealismo, né? Porque todos nós idealizamos, nós temos um ego idealizador. Sim. Tentando encontrar, sonhador. Que é o ideal. O ideal de ego. E aí, eu acho que é o consciente. A gente não vai estar consciente o tempo inteiro mesmo, entendeu? A gente estava falando de herói, né? Você lê Joseph Campbell, né? Que estudou sobre antropólogo, que estudou sobre a jornada do herói. Ele cita direitinho, né? A gente vai no cinema, é um roteirinho certinho, né? Você tem as fases todinhas da jornada do herói. Né? Joseph Campbell fala isso daí, né? Pra gente. Né, da jornada do herói. E a gente tá ali, nossa, a gente cai, né? Você assiste um filme, né? E é engraçado que a gente torce pelo anti-herói também, né? Então você vê, tem um filme, né? Eu vou falar um filme, não sei mais, um filme mais antigo que era Rocha com o Sean Connery. Né? O Sean Connery era um ex-presidiário que fugiu e ele fugiu de uma cadeia lá e ele teve que voltar para as cadeias para desarmar umas bombas, né? Esse é o anti-herói, todo mundo torcendo pelo anti-herói. Ele virou o herói. A gente sempre tenta fazer um herói. Exatamente. Né? A gente precisa de um herói. A gente precisa de um herói. Né? E é muito claro isso. É muito claro. E aí, só que aí a questão da consciência é que está nas nossas mãos. Sim, né? Na minha tá, na sua tá, na dele tá, mas será que todo mundo está tendo esse tipo de consciência? Eu acho que nós temos esse espaço aqui que vocês lançaram para poder mostrar. Fantástico esse espaço, fantástico que a gente tenha muitas pessoas aqui trazendo esse lado de consciência. Sim. Né? É o meu desejo. E pensando numa frase recente sua agora, a gente não precisa ser consciente e consequente o tempo todo, mas a gente tem que ter momentos de boas decisões. Exato, é isso que é consciência, momentos de boas decisões. Né? Porque também se toma pela rotina, né? Todos nós, né? A gente se toma pela rotina, né? É natural, né? Sobretudo aqui em São Paulo, né? A vida que a gente leva aqui, né? Mas eu acho que é isso daí, boas decisões. Nossa, fantástico, vou levar. Para mim, Você que falou nas entrelinhas, eu só verbalizei aqui. Eu gosto de dar os nomes, sabe? Eu tive um aluno meu que ele falava assim: Menegas, faz certo que dá certo. Eu falei, cara, perfeito, meu, faz certo que dá certo. Fantástico. Muito bom, Alexandre. Muito bom. Infelizmente a gente vai ter que já pensar em interrupção, porque apesar do assunto ainda da
horas. Eu dias fico de aqui o dia conversa. inteiro. E a gente gostaria de ouvir mais coisas, né? Mas a gente tem um prazo aqui para cumprir, né? E chegamos muitas reflexões que não foram entoadas como reflexões, mas tem muita reflexão no que você falou, no que a Marlene falou, que é interessante para nos ouvirmos, né? E tomar boas decisões. Né? Parafraseando o seu pensamento. Mas é isso. Gostem, pondo like e esses protocolos todos de divulgação, por favor, né? Vamos repercutir o que o Alexandre trouxe para a gente e nós mesmos refletirmos a respeito disso, porque tem muita coisa que a gente tem que pensar e tomar boas decisões. Sim. O nosso corpo é a nossa primeira via psíquica. Sim, com certeza. E é dele que é formado, né, desde o primeiro momento, com uma mãe que deseja e quer ter um filho. Pode parar por aí. Esse é outro assunto que vai deixar mais algumas horas aqui a gente conversando. Mas e o Alexandre já ia pegar a corda. Eu e a Marlene, a gente fica... Obrigado, Alexandre. Obrigada. Olha, eu posso agradecer. Eu sempre falo que quando eu venho aqui, acho que essa construção disso aqui tem muitas pessoas, mas eu não posso deixar de agradecer a equipe que trabalha, né, que a gente trabalha na Bio20, que é o Arthur Peduto, a Renata Cetra, que tá com a gente, que é fisioterapeuta, a Lucy, também fisioterapeuta, a Sheila, que também é fisioterapeuta, e a Edna, que é nossa administrativa também, que participa, sabe? Eu tenho que agradecê-los porque eles me dão a oportunidade de eu estar aqui, todos eles. E eu aprendo cada dia que passa com todos eles, e cada paciente deles, cada aluno deles que passam lá, eu aprendo com eles. Então, mentes inquietas, um agradecimento enorme, o quão caloroso vocês dois são, assim, foi um prazer, assim, em conhecê-lo, o quanto carinhoso você é na sua receptividade, no seu jeito. Adorei, parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você, Legal. Pronto?